Duílio Monteiro Alves versus Mauro César Pereira. Quem que tá certo nessa polêmica envolvendo as finanças do Corinthians? É sobre isso que eu vou falar hoje aqui no canal. Salve amigos, quem acompanha aí o trabalho do Mauro César sabe que há bastante tempo, mais propriamente aí desde que o Corinthians passou a contratar jogadores caros nessa atual gestão do Duílio, ele vive pegando no pé da gestão aí com relação ao equilíbrio financeiro necessário, uma vez que essa foi promessa de campanha do atual presidente, depois dele ter sido o braço direito de André Sanches na gestão anterior e que elevou a níveis altíssimos a dívida corintiana. E com as seguidas críticas do jornalista, o presidente do Corinthians resolveu aí citar nominalmente o Mauro numa entrevista coletiva que aconteceu na última quarta-feira, basicamente aí falando que o Mauro está equivocado nas críticas que ele fez e faz à diretoria, uma vez que os balancetes mensais do clube estariam disponíveis no próprio site do Corinthians e que o Mauro poderia ir lá conferir esses balancetes para ter uma melhor noção das finanças do Corinthians, de repente chegando a uma conclusão de que ele está equivocado nas suas análises. O Mauro César, um jornalista, fala o nome até para não generalizar, coloca diariamente que o Corinthians trata as suas finanças como um negacionista trata a vacina. Pelo amor de Deus, né? Que o Corinthians tem trabalhado como se não houvesse amanhã. E vai cair o cometa aí do filme, não vai cair, não vai acabar o mundo. Bom, aí o Mauro utilizou o seu blog no UOL e convocou um especialista em finanças, o renomado César Grafietti, que é responsável, entre outras coisas, pelos relatórios do Itaú BBA, para responder o Duílio. Eu nem preciso dizer que esse vídeo aqui não substitui a leitura do texto, então eu recomendo de verdade que leiam na íntegra, tá lá no blog do Mauro no UOL. Mas aqui eu vou ressaltar alguns pontos. O primeiro deles é que o Mauro rebateu o presidente, lembrando que, ao contrário do que foi dito, os balancetes divulgados no site do clube não são mensais. Em 2021, por exemplo, foram publicados apenas 6. E mais do que isso, o último ao que se tem acesso é apenas de setembro, coisa de 4 meses atrás. Outro ponto de argumentação do Mauro foi com relação ao discurso corintiano para justificar essas contratações mais recentes e caras, né? E aí, claro, estou citando aqui os casos de Juliano, Renato Augusto, William, Roger Guedes e agora o Paulinho. Muito se argumentou que esses nomes só foram possíveis graças a uma economia brutal que o clube havia feito, dispensando dezenas de jogadores. Pois bem, sobre isso, o Grafietti ele leu os balancetes e explicou que os custos e as despesas do futebol do Corinthians seguem totalmente iguais ao período anterior, ou seja, aquela redução prometida para comportar esses novos salários não teriam acontecido. E pior, os custos com a parte social do clube teriam aumentado, assim como a dívida total do Corinthians, que cresceu aí pouco mais de 50 milhões de reais. É importante dizer também que o Grafietti faz o contraponto de que as receitas do Corinthians também aumentaram, principalmente com publicidade e licenciamentos, e que as dívidas de curto prazo foram diminuídas porque foram renegociadas e alongadas, o que certamente dá um respiro maior para o clube com relação ao fluxo de caixa. Bom, agora que você está aí a par da situação e sabe o que cada uma das partes colocaram em questões de argumentação, segue o que eu penso a respeito de tudo isso. A primeira coisa que eu penso é que o Duílio sentiu muito, né? É muito raro ver um presidente de um clube citar nominalmente um jornalista assim numa coletiva sem ser perguntado. Sinal de grandeza do Mauro, que cada vez mais se mantém relevante, cada vez mais é ouvido, você concordando com ele ou não, gostando dele ou não. Agora, se o Mauro está errado na análise e a gestão do Duílio é totalmente responsável financeiramente, é muito simples. Seja transparente. Abra os números. Ah, mas Rodolfo, isso não existe, nenhum presidente faz isso. Mentira. Para citar um exemplo, o atual presidente do Santos, o Andrés Rueda, em um ano de gestão ele já fez isso não uma vez, mas 2. Ele abriu o Excel do clube com todas as planilhas internas de finanças. Primeiro depois aí dos 100 primeiros dias de gestão e depois após o fechamento do primeiro ano. Quem assistiu viu que absolutamente tudo ali foi detalhado, deixado às claras. O quanto o clube pagou de dívida, qual que é o custo com o futebol, o quanto foi renegociado e alongado com relação à dívida de curto prazo, quais são as
receitas, quais são as previsões e o orçamento para 2022, o que havia sido adiantado por gestões anteriores e muito mais informações. Qual a dificuldade de fazer isso? E como não abre os números, o que o Duílio faz aqui é muito simples, é aquela simples retórica de jogar o jornalista contra a torcida, com aquele discursinho barato de nós contra eles, porque o torcedor em geral ele acaba comprando, porque, cara, assim, vamos falar a verdade, o torcedor no geral ele tende a ficar do lado do clube, mesmo de maneira burra, como por exemplo muitos torcedores do Cruzeiro ficaram na época do lado do Wagner Pires de Sá e perseguiram jornalistas como o próprio Mauro, além do Rodrigo Capello, além da Gabriela Moreira, que previram a tragédia. Eu tô dizendo aqui com isso que o Duílio tá levando o Corinthians pro mesmo buraco que esses caras levaram o Cruzeiro antes da SAF? É óbvio que não, até porque é comparar laranja com pera. São clubes com potencial de receitas brutalmente diferentes, mas a verdade é que assim, observando como a dívida corintiana escalonou, principalmente nos últimos 3 anos, numa gestão que também teve a participação do Duílio, é preciso ficar muito atento, é preciso falar sobre isso. Agora, algumas ponderações precisam ser feitas. Primeiro que assim, o Duílio ele assumiu o Corinthians adotando um discurso de contenção e isso foi feito nos primeiros meses de gestão. Só que o cara, ele não segurou a bronca, simples assim. Mal comparando, ele prometeu ser uma espécie de bandeira de melo alvinegro e ele não teve culhão pra isso, porque ser Landim, gente, é muito fácil trazer o Gabigol, o Bruno Henrique, o Pedro, o Arrascaeta e sair por aí dando show com o Mister. O difícil é ser bandeira de melo. Quem que quer ser o bandeira? Um cara que faz o trabalho sujo, é cotidianamente criticado pela massa, inclusive pelo próprio Mauro à época, que destruía o cara pela gestão do futebol. O cara saiu do Flamengo sem ganhar praticamente nada e viu o seu sucessor levar o time à glória. Só que para existir um Landim foi preciso de um bandeira. E o que o Corinthians precisava agora, em tese, era de um bandeira e não de um Landim. Só que aí a gente viu um Corinthians absolutamente frágil em campo, com muita gente defendendo que se continuasse assim poderia cair para a Série B, ao passo que o maior rival botava uma pressão gigantesca, né? Afinal tinha ganhado a sua segunda Libertadores em janeiro e brigava pela terceira, como no fim acabou acontecendo. E num clube de pressão como é o Corinthians, se você não tiver, cara, no português claro, se você não tiver bolas, você acaba sucumbindo. Então a estratégia ela foi totalmente alterada de uma hora para outra. Ao invés de fazer aí uma gestão cujo foco principal seria manter um time bom e barato para ir diminuindo as dívidas de longo prazo e pelo menos aí em 2 anos você poder aumentar o investimento com futebol com mais responsabilidade, o Duílio mudou tudo, ele resolveu partir pro tudo ou nada. Isso significa dizer que essa mudança de estratégia é um erro absurdo do clube? Bom, aí chega num ponto que eu discordo em partes do Mauro. Eu não acho que a gente já possa afirmar isso categoricamente, apesar de os indicativos não serem nada bons pro lado corintiano e apontarem para essa direção. Mas a gente tem que ter um pouco mais de calma, porque basicamente a ideia aqui com todos esses jogadores que chegaram é brigar por títulos e atingir premiações que façam a conta fechar. Não só premiações, mas também um engajamento maior do torcedor corintiano aumentando, porque você tem um time mais competitivo dentro de campo. E para citar os jogadores que chegaram, embora se bata na tecla do quão veteranos eles são, e de fato são, todos eles, é importante lembrar, vieram sem custos, além das luvas e salários. Sim, são salários para padrões brasileiros altíssimos e principalmente para os padrões atuais do Corinthians endividado, mas ainda não dá para medir o aumento de receita que esses caras vão conseguir proporcionar ao clube. Quando que a gente vai ter uma resposta clara para saber o quão positiva ou negativa foi essa mudança de estratégia do Corinthians em termos aí apenas financeiros? Eu diria que só ano que vem, quando sair o balanço completo de 2022. Lá a gente já vai saber quanto de fato houve de aumento de receitas do clube, seja ordinária ou extraordinária, o quanto houve de aumento de gastos com o futebol realmente, o quanto o Duílio conseguiu atacar as dívidas e diminuí-las, tornando o clube mais saudável para o próximo gestor, ou o quanto essa dívida aumentou ainda mais. É claro que até ano que vem balancetes vão ser lançados,
eles vão nos dar uma noção importante do que está sendo feito. E aí críticas, positivas ou negativas, elas podem ser feitas, porque vão existir vários indicativos para isso, como já existem agora, de que a coisa parece que está sendo feita na base realmente do tudo ou nada, e as finanças sendo deixadas totalmente de lado, para o próximo presidente aí se virar, enquanto o Duílio tenta se consagrar como o presidente campeão. E a verdade, gente, é que a gente sabe que no final, para a maioria dos torcedores, se o Corinthians venceu uma Libertadores sobre um Flamengo ou um Palmeiras, ele tá pouco se lixando se isso vai vir acompanhado de um clube mais insustentável ou não para o futuro. Até porque agora também, vamos lembrar, existe SAF aqui no Brasil, não é mesmo? Então na cabeça desses caras, se alguém ferrar o Corinthians financeiramente, certamente vai ter um bilionário aí querendo comprar o clube com a torcida que tem. E olha, eu nem sei se eles estão tão errados com relação a isso. Então assim, é muito difícil mesmo para o jornalista sério, como é o Mauro, tentar ficar do lado certo da história, fazer as ponderações necessárias, porque ele automaticamente é taxado como do contra, como se ele estivesse trabalhando contra o clube. Esse é o discurso que o Duílio tenta fazer o torcedor acreditar, quando na verdade é exatamente o contrário. O Mauro ou qualquer outro jornalista só estaria trabalhando contra o Corinthians ou contra qualquer clube se ele elogiasse esse tipo de gestão que aparentemente é irresponsável e não apontasse os equívocos. Só que assim, para muitos torcedores imbecis e cegos, você precisa explicar, você precisa desenhar isso, porque os caras são tão retardados que são completamente incapazes de entender o óbvio.